Queridos irmãos e irmãs, palavras bonitas que Deus dirige a mim, a você e a cada um de nós. Deus nos chama, nos convida. O evangelho de hoje é muito claro, dizendo que nós devemos produzir frutos. A nossa vida cristã, nós estamos nesse mundo com um objetivo, como filhos e filhas de Deus. Deus nos criou para amá-lo, conhecê-lo e servi-lo. Então toda a nossa vida, toda a nossa caminhada, desde o nosso batismo, nós somos chamados, à medida em que a gente vai crescendo e amadurecendo na fé, nós somos chamados a nos tornar seus discípulos e dar sinais, produzir frutos. Aquilo que o padre às vezes fala brincando, o exemplo do pé de laranja. Não basta ser um pé de laranja, precisa dar frutos. A segunda carta, a segunda leitura, diz assim: filhinhos, não amemos só com palavra e de boca. Um amor que é só de palavra e de boca não serve, mas com ações, gestos concretos de verdade. É exatamente esse pensamento que é levado para o Evangelho, quando São João começa dizendo: Jesus, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. Veja, o ramo que não dá fruto não serve. Não serve. Tem que cortar. Aliás, é o que faz muito sabiamente o homem do campo. Quem trabalha com oliveira, quem trabalha com uva, quem já foi para o Rio Grande do Sul sabe, todo ano, para que a oliveira ou também a parreira dê frutos bons, saborosos, produza bom vinho, o que ele precisa fazer todo ano? Podar. Se não podar, às vezes a gente pensa que a poda é, podar, por quê? Veja o que diz: eu sou a videira, todo ramo que em mim não dá fruto, aquele que não dá fruto, corta. Não serve para muita coisa. Aquele que dá fruto, ele poda e limpa. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Não é verdade isso? É assim mesmo. Na vida também, você que é pai e mãe, quando é que você faz poda lá na tua casa? Quando você vê que o teu filho ou filha está fazendo alguma arte, alguma coisa errada. Se você não podar, cuidado. Cuidado, porque a árvore que não é podada produz frutos selvagens e se torna uma árvore selvagem. Por quê? Porque não foi podada quando deveria ter sido podada. Ou não é assim que... Então, quando você educa com amor, como você repreende, como você chama atenção, é porque você está exercitando as podas que são necessárias. Na igreja também, por isso que às vezes o padre precisa estar sempre podando. O padre tem que ser um bom jardineiro, e o bom jardineiro precisa fazer poda, senão não é bom jardineiro não. Tem que podar. Não precisa ter medo. É por amor à planta, para zelar do jardim, cuidar do jardim. Às vezes tem que tirar um mato, um inso. Uns tem que arrancar, outros só basta dar uma podadinha, mas precisa fazer, porque se não fizer, vai comprometer o pomar, vai comprometer os frutos e vai arruinar a colheita, porque não fez o que deveria fazer, que é podar. Isso vale para você que é pai, você que é mãe, você que trabalha, você que exerce um cargo, uma função. As podas, elas são bem-vindas e necessárias, e ai daquele que não poda. Frutos amargos, ninguém gosta de frutos amargos, Ninguém.
Então Jesus hoje no Evangelho, com essa parábola, com esse exemplo, diz: eu sou a videira verdadeira, Ele é a videira verdadeira, e vós sois os ramos. E olha a imagem que ele diz: todo ramo que não estiver ligado na videira, não precisa nem ser agricultor, nem precisa nem ter muita ciência, muito estudo, que a gente sabe que a condição fundamental para que o ramo venha a produzir frutos, ele precisa necessariamente estar ligado à videira. Se ele não estiver ligado, se ele for cortado, ele vai murchar, vai secar, não vai produzir, vai morrer. Que nem diz aqui, quem não permanecer em mim, será cortado, será lançado fora como um ramo, vai secar, e esses ramos serão recolhidos, serão lançados no fogo e serão queimados. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos, e vos tornei meus discípulos. Veja só, Deus espera de nós os frutos. Nós precisamos produzir frutos, mas para que nós possamos produzir os frutos, nós precisamos permanecer. Eu sou a verdadeira e única videira. Sem mim, diz Jesus, nada podeis fazer. De fato, sem Deus a gente pode fazer muita coisa. Todo tipo de mal a gente faz porque não está nele. Para produzir frutos bons é preciso estar ligado. Para fazer o mal basta estar desligado. Olha só, olha que interessante. Como diz, para ir para o inferno não precisa fazer nada. Para ir para o céu precisa fazer bastante coisa. Por exemplo, não precisa ir na missa, não precisa comungar, não precisa fazer o bem, não precisa ajudar nada, nem ninguém. Está vendo? Para se afastar de Deus é só não fazer nada, mas para estar com Ele é preciso fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, meus queridos irmãos e irmãs, com essas imagens bonitas, e como diz a segunda leitura também, filhinhos, não amemos só com palavras de boca ou de sentimento, muito pouco. Vamos amar com gestos, com obras, na verdade. Vamos fazer com que o nosso amor por Deus se traduza em obras, em gestos. É preciso, nós precisamos dar frutos. Deus nos colocou nesse mundo não só para somar as estatísticas, para fazer peso sobre a terra, não. Se somos 7 bilhões, 8 bilhões, 10, não sei não. Não é isso. Deus nos colocou nesse mundo para uma missão. Todos nós recebemos de Deus uma missão. O padre, o leigo, o casado, o solteiro, o consagrado, o religioso, a religiosa, todos nós temos uma missão comum, independentemente de profissão. E a nossa missão é essa: produzir frutos, conhecer Deus, amar e servir a Deus, e com isso nós vamos conquistar a nossa vida eterna. Então os nossos esforços, a nossa labuta diária, cotidiana, que todos nós fazemos, e que precisa ser feita, nunca devemos esquecer. Deus deve estar sempre incluso, Deus presente, a partir dele, ligado nele, a verdadeira videira, nós vamos produzindo os frutos, na igreja, na família, na sociedade, em todos os ambientes onde nós estivermos, nós vamos ser presença frutuosa de Deus. Nisto meu Pai, olha como termina o Evangelho. Se você quer glorificar a Deus, nós queremos, as nossas ações devem ser para glorificar a Deus. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos e que vos torneis meus discípulos. Produzir frutos e se tornar discípulo
é a maneira que nós podemos fazer para que Deus seja glorificado, e é isso que Ele espera de mim, de você e de toda a comunidade. Então, que o Santo Evangelho de hoje seja uma luz, ilumine a nossa vida, as nossas ações, os nossos gestos, e que possamos amar e servir a Deus de todo o nosso coração, através das boas obras que cada um de nós é chamado a fazer. Louvado seja nosso Senhor